Olá, bem-vindo ao Resenha Podcast, o programa que trata de assuntos pesados de forma leve, como uma resenha. Contemplar a saúde da mulher é muito mais do que ausência de doença. Estamos falando de bem-estar físico, emocional, mental e até mesmo social. E para falar sobre esse assunto com a gente hoje, nós convidamos o vereador Gessé Silva, também Vera Ikeda, que é diretora da Casa Mulher e Vida, e o vereador trouxe como convidado o médico cardiologista Marcos Calçada. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite. Oportunidade e pelo convite. Eu já começo com uma pergunta. Quais são os maiores desafios na saúde quando a gente fala de saúde da mulher? Que desafio. Prevenção. Esse é o maior desafio hoje. Né? Quer dizer, no meu ponto de vista, do foco da Casa Mulher e Vida, prevenção. Nós trabalhamos com pacientes oncológicos e, geralmente, em muitos casos, a mulher não cumpriu aquele ciclo de prevenção. E ao ginecologista, e ao cardiologista, infelizmente. Eu acho que a prevenção ainda é o melhor caminho. Os cuidados básicos, com né? Com certeza. E para o senhor que está ali dentro do... Qual que é o público que vai? Feminino. A mulher, ela se cuida. Eu tive um caso, uma vez, um rapaz que encaminharam para passar lá comigo, uma amiga minha. Aí depois encontrei com ela e falei, escuta, o seu amigo foi lá e não voltou. Falei, ele acha que você deu em cima dele. Quê? Por quê? Ele falou que você pediu para levantar a calça e ficou apertando para ver se tem inchaço na perna, né? Tem um sinal que é o cacifo. É a ponte safena ou não? O quê? Eu levanto. Por quê? Então, o homem, ele é... Se você começar a entrar na vida para saber um pouco mais, o cara já te bloqueia. A mulher, ela vai. Existe uma brincadeira que diz que na fila do INSS, quem está lá é mulher para receber, porque a mulher se cuida e o homem tem a teoria que quem procura acha. Então, é melhor não procurar. Sim. Se a doença pensasse assim, ia ser uma maravilha. Mas, realmente... A prevenção é a grande chave, a grande virada onde as pessoas não fazem. O senhor acha, vereador, que o homem tem essa dificuldade de se abrir, de visitar o médico, e aí ele cria essas situações para não continuar o tratamento, para não continuar essas visitas? Eu concordo com o doutor Marcos, também ouvindo aqui a Vera, que é uma exemplar diretora daquela Casa Mulher e Vida, que faz um grande trabalho. E eu vejo que a nossa sociedade, ela é machista, a sociedade brasileira é machista, e isso dificulta muito. Né? Eu sempre ouvi um ditado de avós, dos pais, que melhor prevenir do que remediar. Então, sempre a prevenção vai ser o melhor caminho. Só que precisa ser muito trabalhado desde a nossa infância. Porque às vezes a gente cresce tendo exemplos e acaba que o homem sofre por isso hoje. Eu vou dar um exemplo aqui, o Novembro Azul. O Novembro Azul é um tabu para o homem. Então, porque a mulher, ela tem essa facilidade que o doutor Marcos falou, porque ela se preocupa mesmo, incentiva muito os parceiros, só que os homens é travado, no sentido muito mais, quer ver se é um preconceito, acho que é constrangedor. Por exemplo, o exemplo que ele deu, ele foi fazer uma avaliação, né, para investigar, e a pessoa não entendeu de outra forma, e quem se prejudica é a própria pessoa. O homem tem esse prejuízo daquela série, porque o homem vive menos. Esse aí é um dos motivos que eu acho. Principalmente com relação à próstata, né? Ele acha normal a mulher ir, e o exame ginecológico para a mulher é muito mais incômodo do que o exame do homem, que é o toque, é uma coisa rápida, muito um médico experiente. É igual a música da Rosana, um toque nada mais, né? Mas mesmo assim os caras não aceitam de jeito nenhum. E é uma pena, porque um exame desse pode mudar a história da sua vida. Sim, e até isso a gente acompanha no dia a dia
Muitos casos, a gente, quando a pessoa chega na Casa Mulher e Vida já com diagnóstico, né, que vem do hospital regional, onde é feito tratamento oncológico, e ela vem com um certo arrependimento. Olha, eu estava tantos anos sem procurar um médico, mas eu não sentia nada. E esse não sentia nada faz com que a pessoa se acomode. E muitas vezes o câncer ele é silencioso, né? Nem todos os câncer ele se apresenta com dor ou com alguma coisa. E chega o arrependimento. Agora, quais são esses fatores que levam as mulheres a não procurarem os médicos? Então, seria a correria do dia a dia, o excesso de atividades, ou realmente não estou sentindo nada, então isso significa que eu estou bem? Por que as pessoas não fazem esses check-ups anuais? Existe uma barreira pessoal da pessoa se dispor aí ou não. Existe uma barreira estrutural, né? Social, que às vezes é difícil para você ter acesso a certas coisas. Infelizmente, hoje, falando aqui até na nossa cidade particularmente, até com convênio você tem dificuldade. Sim. Eu tenho um convênio que não tem hospital nenhum aqui que atende. Então, se eu tiver que passar mal, eu tenho que ir para Pinda. Uma pressão alta, uma dor de cabeça, uma diarreia, alguma coisa. Mas se for uma suspeita de infarto e daqui para Pinda faz diferença. Muito longe, faz toda a diferença. Faz total diferença. E, então, é uma questão pessoal, existe uma barreira. Eu acho que existe uma falta de, justamente o que o Gessé falou, que é você, desde pequeno, você ser orientado. É uma educação que você tem que cuidar do seu corpo. Sim. O que você faz na sua vida, a vida toda vai refletir no fim da tua vida. Você cuidou do seu corpo e nós vimos isso claramente na UTI. O que é uma pessoa que teve uma vida regrada e teve uma doença. Nem por isso ela não vai ter uma doença. Mas é completamente uma pessoa que fumou 40 anos, 50 anos, não fazia exercício. Então, existe uma questão pessoal, uma questão de dificuldade, muitas vezes, de você ter acesso, né, às consultas, aos exames. Exatamente. Acho que, se não me falha a memória, a Organização Mundial de Saúde diz que todos nós vamos ficar dependentes de alguém por, no mínimo, 4 anos da nossa vida. Então, como o senhor disse, exercício físico, levantar-se de uma cadeira, um ato tão simples. E isso tudo é exercício físico hoje. Mas eu quero só colocar, quando você diz, qual que é a dificuldade? Veja bem, eu não sou entendida, não faço estudo sobre isso. Eu estou falando sobre a realidade que eu vivo, tá? Na frente da Casa Mulher e Vida. Lei da oferta e da procura. É muito bonito quando aparece lá tantos exames, isso, aquilo, outro. Mas quando na prática é diferente. Na prática não tem tantos exames assim. Aí a mulher, vamos colocar lá, o senhor falou de convênio. Tem a lá da Dona Maria, que tem um convênio, tem uma rede de apoio e tem uma filha de 6 anos. E tem a Dona Joana, que não tem uma rede de apoio, só tem uma vizinha para tomar conta da filha. E elas precisam marcar. Com o convênio, ela ainda que demore, ela ainda pode marcar por telefone. Essa mulher depende de ir, depende de voltar, depende de ir várias vezes. Essa espera faz diferença. Porque ela, muitas vezes ela rima de família, ela tem que tomar conta da família, tem que trabalhar, não pode perder a faxina, porque aquela faxina faz diferente. Infelizmente, isso acontece muito. Bom seria, quem sabe, um dia, que tenhamos um espaço para a mulher, que ela entre ginecológico, cardiológico, faça todo o seu check-up e saia com salva-vidas na mão. Uhum. E por isso é importante a gente fazer uns mutirões, né? Sim. A gente acompanha aí, o poder público busca, e aí o senhor pode falar melhor do que ninguém, dos mutirões que fazem justamente isso que a Vera propôs. Olha, eu queria só deixar registrado também que é Casa Mulher e Vida, mas nem por isso é só a mulher que é atendida. É verdade. A Casa Mulher e Vida hoje é o nome, mas homens também são atendidos muito bem, são ali assistidos, acolhidos. E como você tocou no assunto desses mutirões, e eu acho que o acesso é muito importante. Eu tenho uma experiência que nasceu aqui na Câmara com uma audiência pública, se tornou realidade, e foi começo, meio e fim. O fim foi zerar uma fila de 300 mulheres taubatianas, e na parte de mastologia, com o doutor André,
que foi uma parceria muito boa, que o que a prefeitura precisava? Autorizar apenas, porque por ser um médico de carreira, concursado da prefeitura, ele já é funcionário. E ele se dispôs em dar horas de trabalho dele para fazer procedimento precoce na área de mastologia. Zerou. Por quê? A taubatiana que estava ali no início, talvez se ela fosse esperar todo o sistema para a Rede Hebe Camargo chamá-la, talvez seria tarde demais. Então, conseguimos com muito sucesso essa parceria que não deixa de ser um mutirão, ele zerou. Né? E hoje, infelizmente, estamos lutando para que isso não acabe, porque a gente não pode ser também demagogo e não, tá tudo bem, não está bem. Né? Foi uma vitória, só que a crise que se instaurou no HMUT, na nossa saúde, está atrapalhando e travando essa ferramenta tão importante, no caso, a saúde da mulher. Então, faz toda a diferença. Teve mutirões importantes, que foi da catarata, né? Foi muito legal. Excelente. Teve um que eu sugeri, e que o doutor pode também contribuir, é a questão do pessoal que tem problema na vesícula, pedra no rim. A fila é enorme. Só que aí é o Estado, não é o município. Eu recebo várias pessoas aqui que desesperadas, que da crise de pedra no rim é horrível. Então, é uma área que a pessoa também, por falta de informação, às vezes é uma predisposição que ela já tem. Mas na maioria dos casos, eu acredito, o doutor pode esclarecer melhor, que a vida da pessoa também contribui muito por falta de cuidados, né, doutor? Vamos falar um pouquinho, então, de qualidade de vida, de alimentação, sono, interação social, que a gente Vamos já lá. estava falando um pouquinho Sim. sobre isso. E acho que é bacana a gente levantar essas questões de novo. Questão da qualidade de vida. Vamos começar com a alimentação, doutor? O quão ela é importante para a manutenção, para a prevenção? Sim. Uma nutricionista falou uma coisa, eu creio que ela já foi apedrejada, que a dieta, fazer uma restrição de dieta, não pode tirar o prazer da vida. A alimentação, comer é um prazer, não é só uma necessidade. A diferença é você direcionar para as coisas que fazem bem e fazem mal. Por exemplo, qual que é o inimigo público número 1 do cardiologista? O sal. Isso quer dizer que a pessoa tem que comer sem sal? Eu nunca comi comida sem sal, mas deve ser horrível. Não, a diferença é você saber dosar o sal, você entende? Você não carregar a sua mão no sal. Eu sou hipertenso há 7 anos. O que eu fiz? Eu tirei o sal da salada. Não vou pôr mais sal na salada. Eu complemento com outras coisas e eu como salada muito bem sem sal. Eu não como comida sem sal, mas você direciona. A pessoa é diabética. Diabética é uma condição muito triste, muito complicada, porque você tira doce, massa, e você fala, não, mas eu não gosto de doce. Aí o cara come um pãozinho de manhã, comeu macarrão no almoço, comeu pizza, tudo vai virar Tudo fonte de glicose açúcar, no final da história. No final do ciclo, a amido vai virar tudo glicose. Então, você direcionar, poxa, eu gosto de doce, mas eu não posso comer doce. Então, existem algumas alternativas que você pode fazer para você sentir aquele gostinho. Não é a mesma coisa, tudo bem, mas passa a tua vontade. Então, a alimentação é extremamente importante. Eu trabalho com colesterol hoje, muita gente com problema de colesterol, você entende? Porque tem uma dieta errada, totalmente errada, e falta de exercício. Então, quer dizer, você ingere a gordura, colesterol, triglicérides, que vem na dieta, e a dieta não é só falar, eu não como carne gorda. Mas você pode pegar uma carne, tem gordura ali. O triglicérides, ele vem do doce, da massa, de muitas coisas. Então, é difícil, às vezes, fazer. Mas você balancear a sua dieta de maneira que você não passe fome. Existem muitas maneiras de você não passar nem vontade, você entende? Substituindo o chocolate, por exemplo. A nutricionista tem um papel muito importante nisso, porque você não passa fome e ela tenta fazer você não passar vontade.
mas também sem tirar o prazer da comida, porque senão perde a É graça. verdade, e a gente estava falando disso, né, Vera? Aquele Sim. pãozinho francês pode não ser o ideal, O nosso de cada dia, né, gente? mas faz parte, olha, né? Faz, mas pegando o gancho que o doutor falou, é uma luta você ficar sem aquele pãozinho de manhã. Mas assim, não precisa ficar todos os dias sem aquele pãozinho. Come só metade. Ou come só de manhã. Ou come só de manhã, que o café... Não exagere comer 3 pães de uma vez. Exatamente. Hoje o nosso mundo está líquido, né? Está muita ansiedade. O cafezinho, né? Tão bom. Mas é um vilão também. Café com GC faz mal, doutor? Café com GC não faz mal, porque não tem pãozinho, não tem bom, não tem açúcar. O mundo da medicina muda muito. O café, como o ovo, já Nossa, foi um grande vilão. Hoje é o salvador da Hoje, pátria. quer Ele dizer, não então, faz mal. o café puro, qual que é? Ele tem cafeína. Eu, por exemplo, quando eu estou com sono e eu preciso ficar acordado, eu tomo café. Para mim, o café é um estimulante por Pra causa da mim cafeína. também. Para algumas pessoas não faz diferença. Então, para quem tem insônia, que é o que estávamos falando, que é o grande mal da humanidade, tomar café no fim da tarde ou à noite Preju. é improcedente, porque vai tirar o sono Vai da pessoa. tirar o sono. Tá? Então, é doses, né? Isso, então você usar o café. A pessoa que tem gastrite, o café irrita o estômago. Mas eu tomo café, não tenho gastrite, então não tem problema nenhum. Café, e aquela história de tudo vai da dosagem que você faz. Com certeza. Quando o paciente sai de uma cirurgia ou de uma angioplastia, no meu caso lá, ele passa e a primeira pergunta, a minha mesa já é com madeira para não levar chute. Que está o marido e a esposa e sempre a mesma coisa, a pergunta. E a bebida? E ele pode tomar cerveja? Eu falo, ainda bem que tem a madeira. Quando eu falo pode, eu já vejo o ódio no olho da mulher. O ódio. Agora, vamos ver o seguinte. O que é pode? O quanto é esse quanto pode? é? Você está no Exatamente. almoço, você toma uma latinha de cerveja, é uma coisa. Você tomar 6, 7 latas de cerveja é diferente. Você pôr 2 gotas de adoçante é uma coisa. Você colocar 10 gotas, é melhor pôr açúcar de uma vez. Então, aí eu falo... Equilíbrio. Eu tiro o olho Tudo da tem que esposa ter e vou pro equilíbrio. marido. Olha, controle. Em vez de parar de beber, controle a bebida. Não pare de tomar o remédio. Então, tudo é o bom senso. Que é o que mais falta, mas é o bom É senso. o bom senso. Eu quero pegar esse gancho de marido e mulher que o doutor está falando. O José até falou, a Casa Mulher e Vida, embora tenha esse nome, Casa Mulher e Vida, sugestivo às mulheres, nós atendemos homens. Tá? Inclusive, fica aí sempre eu falo sobre isso, né? É até repetitivo, mas é muito importante. Nós falar. temos um caso de câncer de mama em homem. E Acompanho 2 agora, recentes. Isso. Esse caso é atendido pela Casa Mulher e Vida. Tá? Então, assim, olha para você ver, a Casa Mulher e Vida. Nós temos muitos homens. Quem chega lá com os homens? Aliás, elas vão na frente. São as mulheres? Elas que acompanham. Geralmente é um tio. Quem vai é uma sobrinha. Dificilmente você vê um homem ou um filho acompanhando o pai. Geralmente é a mulher. Mas a Casa Mulher e Vida atende pessoas. Tá? Nós só não atendemos crianças, porque as crianças são atendidas em São José dos Campos, no GAC, né? Que é um hospital especializado em crianças. Excelente. Então, não é a nossa especialidade, mas homens e mulheres adultos são atendidos. E o câncer de mama em homem. Né? Agora, Já os fez um homens teste? são acompanhados pelas mulheres, sejam elas esposas, Sim, mães, filhas, sobrinhas. Sempre filhos. tem uma. E as mulheres? Olha, algumas chegam até sozinhas. Tá? Então, agora vou assim, tá tão... Dá um exemplo depois. Tá tão legal a energia do programa, mas é uma coisa que a gente está falando sobre mulheres. Vera, manda ver. Muitos casos, algumas mulheres, tem até eu preciso estudar mais números, tem uma porcentagem disso, quando a mulher tem um diagnóstico de câncer, seja de mama ou outro tipo de câncer, Abandona. ele abandona essa mulher. Nem todos, tá? Não vamos sair daqui. Mas é um número expressivo. É um número muito expressivo. E as mulheres, se eu não me engano, de cada 10, 4 deixam. Eu vou levantar isso. Mas existe esse número. As mulheres são abandonadas. E elas ficam com a sua saúde, né, debilitada por um câncer, filhos e todos os problemas que vêm em volta,
como o doutor falou, um paciente com câncer, não é só uma consulta ao médico, né? Não é vamos romantizar a coisa, não é só aquela consulta, sabe? São N coisas que acontecem com esse paciente de câncer. A cura vem, muitos casos, em casos principalmente quando tem uma prevenção, vem a cura, mas o decorrer dessa doença é muito difícil, sabe? Eu até costumo dizer que a Casa Mulher e Vida, ela chega aonde a saúde não consegue mais chegar. Tem um ponto, a gente estava falando sobre os pacientes que estão em cuidados paliativos, então quando o paciente chega naquele ponto de cuidados paliativos, os médicos entregam, né? Olha, não abandonam, mas entregam daqui para frente, é paliativo, então ele passa. Aí a Casa Mulher e Vida tem uma responsabilidade de acolher esse paciente, de trazer esse paciente, que seja até esse ciclo da vida, o final da sua vida, e venha dignidade. E o que o senhor ia falar? Olha, no assunto da questão de quando a mulher, né, o homem vai ser assistido, tem sempre uma mulher acompanhando. E dificilmente, quando a mulher vai, tem algum companheiro junto, que isso aí é fato, né? Sim. Mas um exemplo bem básico, que eu acho que a gente vai ver isso nas visitas dos presídios. Você ia falar isso, é mesmo? Você passa aqui, ó, nossos vizinhos, tem muito presídio aqui em Tremembé. O presídio masculino é filas, vans, caravana, no feminino é vazio. Então, isso aí mostra muito da sociedade. É um exemplo até um pouco pesado, mas é muito real. E com certeza em outras áreas assim também, né? Como que o senhor Eu fui fez? presidente de uma entidade filantrópica lá em Tremembé, que é o CEP. É um trabalho maravilhoso, funcionando ativamente até hoje. Eu fui presidente 2 vezes lá voluntariamente. Não é um emprego, né? A diretoria voluntária. E a gente via coisas que falam, infelizmente, o casal tem um filho com síndrome de Down, o marido abandona. Rarissimamente uma mãe abandona. Rarissimamente uma mãe abandona. O homem, ele separa da esposa e muitas vezes abandona a família. Numa situação de dificuldade, ele se impõe. No consultório, os homens, de um modo geral, não gostam que a esposa ou a filha vão. Até porque ontem eu internei um senhor, eu estava de plantão, e eu internei um senhor, e eu falei para a filha, ainda bem que você veio. Ela falou, por quê? Porque ela falou que tem um irmão. Eu falei, se o seu irmão viesse aqui, não ia adiantar perguntar nada. Não sabe nada. Não sabe nada. Seu pai toma remédio? Ah, toma. Tem um branquinho, um azulzinho. Mas o que é? Eu vejo lá. Para que é? Não sei. Ele acompanha, mas não sei com quem. A filha, a esposa são mãe. Então, o homem, às vezes, não gosta de levar a esposa, porque ele acha que ele nunca bebe muito, ele acha que... Então, de um modo geral, as mulheres vão no consultório com filha ou sozinhas, mas a mulher, ela me dá a ficha completa. Eu falo até brincando para o paciente, eu falo, se você quer me ajudar, traga a tua esposa ou a filha. Pronto. Agora... Doutor, mas você acha que o homem, essa questão dele não querer que a esposa ou filha vai, por que será? Por se sentir pressionado na casa depois? Sim, se você vai falar de dieta, o cara acha que ele nunca bebe muito, que ele nunca come muito, você entende? E que ele já chega cansado do trabalho e não precisa fazer exercício. Então, e a esposa entrega. E o homem muitas vezes nem percebe. Ele nem percebe. Eu falo sempre assim, se a tua esposa falar que você passou do limite na bebida, você pode ter certeza que você passou, porque a mulher percebe nuances na alteração da tua voz. As mulheres são muito detalhistas. O homem é machista, ele não percebe. Ele acha que ele bebeu. E que ele tá ótimo. Mas ele tá bem, ele tá feliz, tá soltinho, né? Fica soltinho, né? Fica até mais alegrinho. Então... Mas é cultural, né? E a mulher só com o bafômetro lá. Você já passou, cara. É um bafômetro natural, né? No olhar, né? Mas a mulher, ela percebe. Eu tive um caso, contando rapidinho, uma senhora que ia, um casal, e ela é muito falante. Ela foi professora da FEGO aqui, e ela tinha quase 70 e poucos anos, toda empetecada, tudo arrumadinha, maravilhosa, conversar. E ele não falava nada.
E aí, os dois sempre passavam em consulta junto. Um dia ela foi, marcou uma consulta e falou, Marco, ele não está bem hoje. Ele não está bem. E eu falei, mas por quê? Eu conheço o meu marido não está normal. Aí eu virava para ele, sem falar o nome, como é que está o senhor? O senhor está bem? Ele falou, tô. Falei, mas o que o senhor tem sentido? Nada. É ela que fala isso, que eu não estou normal, mas eu estou bem. O senhor lembra o nome, falou tudo. Falou, olha, não percebi nada, fiz várias perguntas, endereço, tudo. Falei, bom, eu vou encaminhar para o neurologista, aqui no prédio mesmo, vai lá no neurologista, mas por ela. A radar dela estava liga, atento. ele está no centro cirúrgico. Era um coágulo na cabeça e a mulher percebeu. Olha, Mas ela não era aquele momento. Que filtro, hein? Conhece. Então, a mulher tem essa percepção. A mulher tem uma sensibilidade, né? Agora, Vera, lá na Casa Mulher e Vida, vocês atendem também pacientes com IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Isso. Mas alguns casos são os próprios maridos que acabam infectando suas mulheres. E depois, esses homens continuam ao lado dessas esposas? Poucos. A casa nasceu como uma casa de apoio para pacientes HIV e AIDS. Antes falava HIV e AIDS, agora é IST, né? E poucos, na grande maioria, são parceiros que vão embora e não fazem o seu tratamento. Voltando um pouquinho na questão da prevenção, a Casa Mulher e Vida só atende um paciente HIV se ele estiver em dia com o seu tratamento. Porque senão a gente não estaria contribuindo. não é porta aberta, chegou, atendeu. Tem que ter todo o histórico. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que... dificilmente a gente tem a oportunidade de falar. Mas, assim, se o paciente não estiver em dia com o seu acompanhamento no AMI, onde faz todo o tratamento do HIV, ele não pode frequentar a casa. Ele não pode fazer um curso, ele não pode fazer um artesanato, não pode fazer um teatro, ele não pode, tá? Mas ele chega, portas fechadas, na hora do almoço, sim, ele é acolhido. Ele é acolhido, olha, você pode almoçar, tudo bem, como é que tá? A nossa assistente social vai pegar o prontuário, vai ver, olha, estou percebendo aqui que é a sua última, então eu preciso que você traga novamente. Então, tem todo um ciclo. Ele precisa estar sendo acompanhado. Isso é muito importante, porque senão a gente não estaria contribuindo em nada. Não daria conta também, né? Vera, por mais absurdo que pareça, os pacientes que eu recebo com HIV, soro positivos, sim, a grande maioria é porque abandonou o tratamento. Sim. Você pode ter uma vida, você pode ser soro positivo, ter uma vida normalíssima. Normal. O grande problema é que abandona. E eu estou falando uma impressão pessoal, não é uma estatística, sim, oficial. E a grande maioria homens, sim, abandona o tratamento. Ou porque ele não quer mais, ou porque está fazendo mau remédio, que hoje não tem mais esse problema, ou porque ele está bem, ele acha que ele não precisa. Mas as recidivas da doença, muitas sim, vezes fatais, são por abandono de tratamento, e a maioria homens. Eu vou contribuir com um dado aqui, antes da gente continuar essa discussão, que a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa e chegou à conclusão que as mulheres vivem de 7 a 10 anos a mais do que os homens. Então, isso reflete muito dessa conversa, né? Exatamente. Sim, que a mulher se cuida, a mulher, olha, ela busca, procura, ela busca. Ela busca mais, né? De um modo geral, o homem é mais relaxado com a questão de saúde, ele é mais relaxado. Eu tive um paciente que foi lá e eu vi que ele estava com uma síndrome do pânico. E ele chegou para mim e falou, eu vim aqui porque você é evangélico. Me falaram que você é evangélico. E eu já fui em 4 cardiologistas, você é o 5º. Aí ele esparramou na mesa um monte de exame, falou, tá aí. Falei, não, peraí, vamos conversar. Não, tem toda a minha vida, tá aqui. Vamos conversar. E começamos a convencer ele, a falar com ele antes. E foi indo, eu descobri a pontinha do barbante. Quando eu puxei a pontinha do barbante, eu falei, então a primeira crise que você teve foi na loja, e eram 6 funcionários, todas mulheres, você se trancou no banheiro, começou a chorar e não entendeu por quê. Chorou, esperou, enxugou o rosto, esperou
Se acalmar. Tirar o sinal de que tiver chorado para as meninas não repararem que você chorou. Aí é o machismo da sociedade, eu te falei. E aí falei, provavelmente no dia seguinte, quando foi chegando o fim da tarde, você já começou a ficar com medo de acontecer a mesma coisa. Foi várias vezes eu tive crise no fim da tarde. Então, aí você ia para o hospital, a sua pressão estava alta, o coração acelerado. Pelo medo de sentir... Aí dava remédio, dava calmante, punha oxigênio, você vinha para casa, no dia seguinte você ficava, puta, eu vou segurar o máximo possível aqui na loja. Se eu não aguentar, eu vou para o hospital. Aí eu falei, você está com síndrome do pânico, vou te encaminhar para um psiquiatra. Nem morto. Nem morto eu vou no psiquiatra. Não, mas olha, não é a minha área, eu trato, mas eu preferia te encaminhar, o cara tinha condições. E falou, não, se o senhor quiser me tratar, passei um remédio, então você vai retornar daqui 30 dias para me ver como é que você está, se eu aumento. Não voltou mais. Alguns meses depois eu estava na cidade, parei o carro, aí buzinaram, eu olhei, ele fez assim para mim, nunca mais foi. Remédio bom, hein? Tem essa resistência. Olha, tem muita resistência. A gente fala um pouco aqui, né, de cultural. O homem é mais forte, o provedor, eu estou bem. Eu acho até pela característica, o homem, fisicamente, ele é mais forte do que as mulheres, né? Então, eu acho que eles falam assim, não, eu resisto mais, eu aguento mais essa dor. Né? Mas a Organização Mundial de Saúde diz que não vai ter psiquiatras e psicólogos o suficiente para cuidar das nossas cabeças. E olha para você ver, quanto mais pessoas estão tendo, homem, mulher, criança, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, e quantas dessas pessoas vão para o hospital? Eles ocupam leitos, porque poderia estar sendo cuidado num consultório, poderia ser amenizado com um exercício físico, que ajuda muito. E, para você ver, quando a gente fala, é cultural. O homem, não. Eu aguento, eu posso, eu dou conta. Porque e a cabeça não está dando conta. Tem aquela percepção de que se ele chorar, se ele falar de sentimentos, é um sinônimo de fraqueza. Né? Então, ele acaba sendo mais resistente. A mulher ter essa facilidade para falar de emoções, para falar de como ela está se sentindo e compartilhar com os outros... Deságua, né? É realmente um fator que auxilia. Muita mulher chorar no consultório. É mais fácil fazer as mulheres chorarem? Muita mulher. Não que eu faço ela chorar com maldade. Sim. Mas ela vai lá com pressão alta, com palpitação, que não sei o quê. Você examina, vê que o quadro da pessoa não é, pede exame, volta... E eu tenho que convencer ela que ela tem palpitação, mas ela não tem problema no coração. O órgão de choque dela é o coração. Como poderia ser estômago, como poderia ser uma cefaleia, uma dor de cabeça. E aí você entra na vida da pessoa. Mas a mulher, ela se permite. O homem, se você começar a perguntar, e você está tendo relação com a sua esposa? Que isso, doutor? A mulher já fala, não, eu não tenho tido, eu não sei o que está acontecendo em casa. Aí ela permite que você entre para ver o que é doença emocional. Ela contribui. E sem problema nenhum, ela contribui. Em muitos casos, homens não permitem. A minha filha tem 27 anos, a caçula, e um dia conversando com ela, ela falou, pai, ela voltou a estudar agora, todos da minha classe tomam antidepressivo. Todos da minha classe tomam antidepressivo, que é uma realidade, ela também, é uma realidade da juventude hoje. Meu Deus. Não dá conta. Ontem eu falei sobre esse garoto, um garoto de 21 anos que passou comigo, bom de conversa, bateu uma bola, ele conversamos, brincamos, tudo bem, rotina só. Aí ele falou, doutor, o senhor pode me encaminhar para um psicólogo? Pois não. Desculpa, mas por que você quer ir no psicólogo? Um cara bom de conversa, não, aparente, eu não estou conseguindo lidar com a vida adulta. A gente fica numa situação que você não sabe se você chora ou bate. Você não sabe se você chora ou bate, mas é uma tristeza. Por quê? Porque a juventude está sendo massacrada. Sim. Eles têm toda a informação, eles pegam o telefone, até uma criança, eles debulham. Eu passo vergonha no meu consultório direto. Às vezes acontece um treco e eu tento tudo para ligar a impressora.
Aí a secretária Os vem, universitários. a secretária vem, tira e põe da palma. Mas eu acabei de fazer isso. A mão dela dá certo, a menina. Resolvem as coisas, só que emocionalmente, infelizmente, Aí que muito tá, ruim. né? A gente pega isso daí, você vê lá no Google, tô com palpitação por causa disso, disso, disso. Não é por causa disso, disso, disso. Às vezes o problema não está no coração, às vezes o problema está no emocional. Descadeou de outra Está no forma. emocional. Dr. Google E me o dá um Google não trabalho dá, danado. e o Google não fala isso. Doutor Google me dá um trabalho. A questão do chorar aí, que o doutor estava falando, eu volto naquilo que eu coloquei no início da infância. Eu ouvi muitas vezes, ó, o menino chora, rapaz. Engole o choro. Engole o choro. O menino cresceu, a minha geração pelo menos. Eu sou de uma família que tem, somos em 9 irmãos, 5 homens. Ouvi muito isso. Jogou bola na rua? Eu sim. Eu também. Arranquei a tampa do dedão na rua. Muitos. Então, os desafios eram diferentes. A gente não tinha o Google, não tinha o WhatsApp, não tinha o Instagram. E hoje é muito Era rápido. outra geração, né? Mas é preocupante ouvir o relato do doutor de um jovem que não sabe lidar com a vida adulta. Isso é complicado. E 21 anos hoje é um adulto. É um adulto. É adulto, está enfrentando a vida. Então, Aí a infância, na verdade, ontem eu li uma frase, não lembro agora de quem é, mas ela é muito legal, e sobre a infância. Você quer curar a sua doença? Primeiro cura a sua infância, a doença da infância. Porque tudo veio de lá, né? Cuida da sua criança, né? Exatamente. sim, os traumas, a infância maneira como você é, tanto que eu entendo a pessoa assim. É uma pessoa amarga, uma pessoa antipática, acorda de mau humor, tá? Vamos olhar um pouquinho a família, o histórico, o contexto dessa pessoa. Exatamente. Não justifica, não quer dizer que você está dando asas para dizer que ela está certa, não. Mas você aprende a entender. Uma senhora já falecida, que era minha paciente, ela tinha 3 filhos e ela falou, minhas filhas eram pequenas, e um dia uma chegou e falou, chorando, porque a fulana falou que eu sou feia, que eu sou não sei o quê. Aí a criança chorando, aí a mãe dela falou assim, escuta, você se acha feia? Não, mãe, então, por que será que ela falou isso? Será que ela não brigou em casa? Será que ela não tem algum problema? Ou ela se sente feia e faz isso para você? Tem um cara que está falando num vídeo e ele fala, eu fui no aeroporto, eu e a minha esposa, para fazer uma viagem. Aí quando eu fui comprar o café, eu não lembro, mas, por exemplo, R$19, 2 cafés, R$20. Aí ele falou para a pessoa, isso era bem cedinho, 5 horas da manhã, e ele falou, nossa, caro, hein? Você faz em 3 vezes o café? E ele brincou e a pessoa fechou a cara. Não gostou. Não gostou da O brincadeira. atendente, óbvio. Ele sentou com a esposa e aí viu que chegava a gente, servia, tá? Chegava a gente, tá? E ele não. Aí ele levantou e falou, escuta moça, a senhora esqueceu o meu café? Ela nem olhou na cara dele, já vou fazer. Aí chegou, ele falou que jogou, assim, a ponto de cair o café da xícara. A mulher dele ficou louca, falou, não, eu vou reclamar. Daí ele falou assim, bem, o que será que aconteceu com essa pessoa para ela estar desse jeito? Será que ela está aqui às 5 horas da manhã e ela teve que deixar um filho com febre, um filho com febre em Ela casa? dá o que ela tem, né? Será que o marido dela Será que ela tem um companheiro? marido? Será que... Nós estamos aqui passeando, ela está trabalhando no lugar onde todo mundo, a maioria está indo viajar para passear. Feliz, A né? maioria Nós estamos realizando um sonho e ela para chegar aqui às 5 horas da manhã, que hora será que ela saiu de casa? Aí foi pagar a conta, só encerrando, foi lá pagar a conta. Dá licença só um pouquinho. Pôs a mão assim no braço dela, pagou e falou assim, eu não sei o que está acontecendo com você, mas fica tranquila, vai passar. A moça despencou a chorar. Como a gente precisa, né? Despencou a Desse chorar. acolhimento, né? Sim. Agora, Vera, isso que o doutor Marco estava falando, da preocupação do que está em casa, de um filho doente, de um filho que precisa ir para a escola, das contas que ainda não estão pagas. Como que está essa preocupação, a cabeça dessa mulher dentro da casa Mulher e Vida? Ela está preocupada 100% com ela, com a saúde dela, ou a cabeça muitas vezes está em outros lugares? Olha, como o doutor falou, até arrepia mesmo. Nós temos casos de mãe que
está com 2 filhos com câncer. Uma está sendo tratada em Barretos. 2 filhos. Então, como que nós, profissionais que trabalhamos com essas pessoas, lidamos com isso? Né? Como que a gente consegue validar o sentimento da pessoa no dia a dia? A preocupação dela é com a criança. Nós temos um caso de uma menina lá, porque é novinha, tem idade para ser minha filha. Ela tem uma criança e a criança sofre de epilepsia. E ela já foi várias vezes para o regional para fazer a cirurgia e não consegue, porque ela não tem com quem deixar a criança, ela tem a preocupação de deixar. Então, quando ela vai, ela não consegue, porque a pressão sobe, dá tudo que tem direito, altera tudo, e essa mãe não consegue. Essa é a realidade. Nós trabalhamos com isso também. Né? Para amenizar isso, a Casa Mulher e Vida oferece atendimento terapêutico, psicológico, e também nós temos uma psicanalista. Então, a pessoa é direcionada. Ou ela trata em grupo, que em grupo doutor, é muito rico quando você coloca aquele grupo de pessoas. Uma roda de conversa. O José já participou, já teve vezes de chegar e ver aquilo acontecendo. E espero que um dia você possa conhecer, doutor, quando elas estão fazendo bordado. Gente, é maravilhoso. Sabe, a impressão que dá é terapêutico. A impressão que dá quando elas estão ali no bordado, que nada está acontecendo. Ficam leves. Nada leve, é muito leve. O calor humano muda uma vida. Teatro, quando você vê elas, gente que nunca, dona de casa, né? Quando você vê elas assim atuando no teatro, nós fomos convidadas coisa de 2 semanas para ir na Ordem dos Advogados fazer uma apresentação do teatro e foi maravilhoso. A CEDIS convidou e nós fomos apresentar. Aí o promotor, o pessoal que estava lá assim, gente, eles ficaram encantados. Ali você não via ninguém doente. Tá? Então, é muito importante uma rede de apoio. Infelizmente, a gente sabe que não é todos que têm. Então, muitas vezes, a Casa Mulher e Vida faz o papel da família. A gente acolhe como se fosse família. Às vezes, é preciso chamar alguém da família. Tá? Eu tenho uma missão na Mulher e Vida que é assim. Geralmente, no final da vida, quando acontece alguma coisa, a mulher, sou eu que faço esse tipo de papel. Eu vou procurar o filho, ou a filha, ou alguém da família e dizer, olha, a sua mãe está passando por isso, isso. Você entende o que está acontecendo com sua mãe? Você sabe o que é um tratamento paliativo? Né? O tratamento paliativo não é, acabou, morreu. Não. O tratamento paliativo é tudo que nós podemos oferecer de conforto para a vida, para o final da vida desse paciente. Dignidade. A dignidade vem através de uma fralda, da alimentação integral que não precisa esperar a chegada do governo, embora o governo... De uma palavra amiga. Do grupo que está acontecendo. Nós temos, na Mulher e Vida, a gente faz café temáticos, né? Diferente do café com Gessé. O nosso é café temático. E é uma troca de energia. E isso é sensacional, porque cada vez mais nós precisamos ter isso. Parabéns, doutor, porque pelo pouco que a gente estava conversando aqui, o seu atendimento é humanizado e é o que a gente busca. Muita gente fala... É o que menos existe. É o que menos... Doutor, a gente chega no SUS. O SUS é maravilhoso. Gente, só o Brasil tem o SUS, né? É maravilhoso o SUS. Só que muitas vezes não é culpa do atendente que está ali. Ele tem que atender um a cada 1 minuto. Então, o próximo está terminando de te atender, já está pegando a ficha do outro aqui. Então, é muito complicado. Né? Um dentista cada 15 minutos. Eu fiquei 2 horas com a minha dentista maravilhosa e 2 horas ela podendo me ensinar coisas maravilhosas. Agora, você imagina em 15 minutos. É complicado. Então, tudo isso, a gente investe hoje muito em humanização. Nós somos responsáveis pelo paciente do momento que ele chega no portão até o momento que ele faz o que ele tem que fazer e sai. Esse paciente tem que sair satisfeito, ele tem que sair bem, ele tem que sair confiante que está dando tudo certo. Entendeu? E isso é muito importante. Então, humanização. E quando a gente vê um médico que faz a sua paciente chorar, é sinal que ela confia, porque ela pode extravasar. Eu choro junto. Se ela não tem problema, doutor, o senhor bebe água depois e está tudo certo. Agora, você imagina... É uma virtude. Exatamente. Agora, o senhor imagina essa mulher não ter onde chorar. Ela vai chorar embaixo do chuveiro ou ela vai se trancar no banheiro e chorar. E depois ela vai voltar
com problema de coração. A minha filha se formou médica e eu sempre falei para ela, filha, 50% é conhecimento, 50% é você. É você. 50%. Eu acho que mais, mas eu chuto Mas 50%. é 50%, mas é empatar. Por quê? Mas é. Tem muita coisa que eu faço que o balconista da farmácia faz. Chegou lá com pressão alta, ele sabe que remédio que dá, ele pode não saber todo o metabolismo, aquilo tudo, mas eu falo para ela, filha, e ela, como ela teve câncer, eu lembro que eu cheguei no São Lucas, eu e ela, era o dia do nosso plantão, eu na UTI, ela no pronto-socorro, e nós chegamos para ela fazer uma cirurgia, colocar um portoquete, que é onde faz a quimioterapia, e eu peguei a senha, sentei, veio todo mundo, não, doutor, o senhor pode entrar direto. Eu preciso passar Agora por eu estou do lado de cá. Eu falei para ela, filha, hoje nós estamos aqui porque Deus permitiu e Ele quer lapidar. Lapidar. Nós fizemos tudo como paciente, sem privilégio nenhum, E a minha filha e eu, com certeza absoluta, nós temos uma visão da vida diferente. E todo médico, não desejo isso. Nossa, pelo André, o nosso amigo que passou com a filha, não desejo isso. Mas se todo médico passasse com ele ou com alguém muito próximo dele, ele ia aprender a valorizar. A visão mudava. O outro lado. Isso nos torna pessoas melhores, né? Sim. Agora, vereador, o senhor tem uma atenção voltada para a saúde da mulher, tem uma preocupação, inclusive propôs esse tema para a gente conversar hoje. O que lapidou o senhor? Olha, eu acho que foi o lado feminino, talvez. Não, pode ser, né? Qualquer Meu lado feminino não fere meu lado masculino. Olha, eu falei que eu tenho, né, 4 irmãs, minha mãe, e foi o dia a dia no gabinete que me despertou esse lado da saúde da mulher. Porque assim como no consultório do Dr. Marcos, o público feminino é muito mais assíduo. E no gabinete não é diferente. Que a mulher vem, procura. E eu fui vendo que a crescente desse caso, né? Muito na questão do câncer de mama, que até levou essa parceria que eu já comentei. Então eu tive essa visão, o que eu posso ajudar? Eu quero contribuir. Não adianta somente identificar o problema, receber e não dar prosseguimento. Eu fui procurar saber como eu poderia ajudar, mas para acontecer aquilo. Foi aí que nasceu a bandeira da saúde da mulher, né? Mas como que pode contribuir, Gessé? Os vereadores têm direito a destinar a emenda. Emenda impositiva nada mais é que os impostos dos taubatianos, das mulheres taubatianas, dos homens, de todo o taubatiano que paga imposto. Eu falei, não é justo, eu preciso encaminhar, por exemplo, a Casa Analisar isso. Né? A Casa Mulher e Vida recebe e usa com sucesso, graças a Deus. Nós pagamos aluguel. Eu vejo palpável, né? É muito gostoso você ver. Pô, destinei para tal fim e deu certo, né? Eu destinei também uma boa verba para a questão da mastologia, o câncer de mama, que deu certo, né? Então, foram vários... o basquete feminino, eu apoio... Então, tem... A prevenção vem no esporte, né? Eu tive esse olhar. Aí vem a questão com a mastologia na Casa da Mãe Taubatiana, que é já o tratamento, e também o pós, que é a Mulher e Vida, que ela acolhe pessoas. E a gente poder contribuir, né, para uma ação tão boa como essa, tão consolidada na cidade. A Casa Mulher e Vida hoje, ela ficou a estaca aqui. Ela é exemplo para vários setores, vários municípios que procuram a casa para fazer semelhante no seu município. Nós atendemos 37 cidades do Vale do Paraíba. Não, nós somos referência. E quando a gente fala, a Vera falou, o SUS é maravilhoso, lógico que é. Só que o SUS também o SUS não é de graça. O SUS é um convênio que todo mundo paga. Ninguém dá de graça. A gente tem um convênio particular, né, que tem vários por aí, que no caso eu não tenho, mas eu tenho um convênio que é o SUS, que todo usuário paga por ele. O SUS é um convênio. Não é uma bondade do governo que é bonzinho, não.
O SUS existe porque a sociedade Tá na ela paga por Constituição, isso, né? Então, o que me levou a ter esse olhar, porque eu tenho muito apego com a minha mãe. Minha mãe tem 80 anos, ela vai fazer 81, e eu fui o filho que mais mamou nela. Eu fiquei 4 anos mamando a minha mãe. Então é muito próximo isso. E tudo isso acho que contribuiu, entendeu? Para poder ter essa visão. Eu acho que toda a saúde ela é importante. Todos precisam, homens e mulheres, mas principalmente a mulher. E só para encerrar a minha parte, questão da saúde da mulher, no Agamote, onde nasce a criança, não deu um branco agora, Ginecologia? Não, quando... Maternidade? Na maternidade. A briga começou no fight mesmo, foi com a maternidade. Que é um sonho que não só o G7 tem, mas acho que toda a Taubaté tem, de dar à luz ao filho num lugar digno. E aquilo me incomodava demais na época, incomoda até hoje, porque a maternidade tem que ser um lugar leve, um lugar clean, um lugar de acolhedor. Acolhedor. E não é isso a nossa realidade. Então, foi um dos motivos também que me levou a poder ter essa visão e contribuir de alguma forma. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso podcast, que foi incrível. Foi mesmo. E eu quero agradecer a presença de vocês, mas antes de encerrar, que cada um fizesse as suas considerações, o que a gente poderia ter de ações práticas para a gente incentivar cada vez mais as mulheres a se cuidarem, para a gente ter uma sociedade mais unida mesmo. Gente, que desafio. Como a gente está falando de prevenção em mulher, né? E respeito muito aos homens, óbvio, né? A gente tem esse respeito. E até mesmo que fique aí, né? Olha, seus maridos, seus filhos, quem são os jovens que nós estamos educando, né? Quem vai ser os nossos médicos amanhã mais tarde. E vamos buscar, né, com a ajuda de médicos, vereadores, quem faz as leis, os nossos governantes, que a gente possa buscar principalmente mais a prevenção, que as mulheres tomem conta. Hoje o doutor estava falando muito da importância da água. Vamos beber água. A água é muito importante. Vamos praticar esporte. Exatamente. Sabe? Vamos praticar esporte. Vamos mais vezes procurar os nossos médicos. Então, vamos incentivar, inclusive, os nossos maridos, filhos, netos, a procurar a questão da prevenção. Porque quando chega lá numa UTI, o doutor plantonista em UTI, pode ser tarde demais, né, doutor? Então, vamos trabalhar mais. Eu vou sair daqui hoje pensando no que eu posso contribuir, porque nada adiantaria se eu não pensar em algo que eu possa contribuir com a saúde da mulher, das pessoas. E é isso. Eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais sobre prevenção. E eu, como cidadã, vou sair daqui e prometo que eu vou pensar em alguma coisa, porque eu não posso deixar passar batido na prevenção da saúde das mulheres. Obrigada, Vera. Com 62 anos que eu tenho, eu já percorri 3/4 da minha vida. Então, hoje eu me pego num pensamento que minha esposa acha até que é meio macabro, mas não é. Eu vejo as pessoas na UTI e eu fico pensando, como é que vai ser o meu fim? E eu sei que o que eu plantar durante a minha vida, eu vou colher no fim da minha vida. Com algumas exceções, aparecem doenças que você não tem culpa. Sim, mas eu não estou falando das doenças que você não tem culpa. Você tem um câncer na cabeça e o câncer e infarto são as 2 doenças que mais matam no Brasil. Câncer e infarto. E muitas vezes você pode prevenir. Você tem um câncer de cabeça, você não pensou muito, pensou pouco, leu muito, leu... É uma fatalidade. O câncer de próstata você pode detectar no começo, um câncer de mama, um câncer genético. Existem muitas medidas que você pode fazer para você detectar essa doença no começo. E o que você pode ajudar? Bom, o meu público que tem câncer no pulmão, 90% fumam ou fumavam. E é óbvio, é estatístico, isso já é mais do que estabelecido, que aumenta o risco de infarto, de câncer no pulmão, câncer de laringe.
Então, se eu não fumar, eu já estou contribuindo com a minha saúde. Se eu tiver uma alimentação saudável, eu estou contribuindo com a minha saúde. Se eu fizer uma atividade física, e graças a Deus que na minha época, eu digo, ainda tinha dinossauro na Terra quando eu era criança, ou você jogava bola, ou você estava perdido. Era o que tinha. Ou você jogava bola, ou você estava perdido. Hoje, você tem academia, você anda 3 quarteirões, você tem 2 academias, você tem hidroginástica, você tem caminhada. Então, hoje a vida, o pessoal é muito mais voltado à saúde nesse aspecto. Então, se cuidar, ter uma vida saudável. Você tem um trabalho que é estressante. Você trabalha porque quer ou porque precisa? É porque precisa, tá? Então, se você trabalha como precisa, tenha um momento, isso chama ludoterapia. Você tem uma válvula de escape, uma leitura, ou jogar bola, passear com o seu cachorro, mas tenta arrumar uma válvula de escape, porque o teu trabalho é estressante, tá? Meu trabalho não é estressante na UTI, engraçado, todo mundo acha isso. É muito mais estressante no consultório. Porque eu tenho que resolver o problema e o cara vai embora. Na UTI, não. Eu vou estar ali dali meia hora, 1 hora. Então, é muito mais difícil deixar uma pessoa com a pressão alta e saber que o cara vai. Então, uma vida saudável. Exames simples, não precisa fazer grandes coisas. Um exame de glicemia, um exame de ureia, creatina, você vê a função renal, um exame de colesterol. Então, é se cuidar. Ter uma vida saudável, se cuidar, e porque vale a pena. Eu pego pessoas de 60 anos na UTI, que eu me sinto um adolescente. Parece que tem 20 anos a mais. Então, vale a pena se cuidar, prevenção e ter uma vida saudável agora para ter um fim de vida saudável. Obrigada, doutor. Gessé, muito obrigada. Obrigada, Ana. Quero agradecer também a Vera, que sempre que é solicitada, ela se dispõe, está conosco. Ao doutor Marcos, meu irmão em Cristo, amigo, que também separou na sua agenda, né? Vocês mandaram 3, ele separou e disse, eu vou. Eu gostei muito porque a gente sabe da vida dele, que não é uma vida parada, é muito corrida, é muitas agendas. E pela qualidade de foi nossa resenha, muito produtiva. Eu acredito que a população vai ganhar muito com essas informações importantes. Obrigado aos dois pelo carinho conosco, né? É um programa que é a primeira vez que eu participo e eu gostei muito, o conteúdo foi muito produtivo, muito qualificado. E também dizer que, na minha consciência, assim, o que eu imagino é dar a oportunidade, desde aquele, de repente, nas escolas, né? Falar um pouco mais. Acho que o poder público tem mão para isso, tem braço para isso. Porque se ele começa nessa orientação, ele vai economizar demais no futuro. Porque a prevenção é economia, né? Economiza demais e com certeza vai dar mais qualidade de vida para a sociedade brasileira que precisa. Tá ótimo. Isso. E assim encerramos nosso podcast. Muito obrigado. Esse foi o Resenha Podcast. Eu é que agradeço. A gente se encontra durante a programação. Muito obrigada pela sua audiência e também pela sua companhia. Até mais. Valeu. Obrigado. Agora o almoço.